E aí, beleza? Ji-hun estava a caminho dos Estados Unidos para ver sua filha, mas decidiu voltar para Seul ao descobrir que atrás de sua orelha havia sido implantado um chip rastreador. Ele conseguiu remover o dispositivo com um estilete. No hospital, Jun-ho acordou e recordou o momento em que seu irmão, o frontman, atirou nele. 2 anos depois, Jun-ho foi transferido da delegacia de homicídios e tornou-se guarda de trânsito, lidando com adolescentes imprudentes. E apesar das suas investigações, nenhum vestígio dos jogos foi encontrado. Seu velho amigo da delegacia mencionou que a bala retirada do ombro de Jun-ho não podia ser rastreada. Mesmo ciente de que era seu irmão o responsável pelos jogos, Jun-ho optou por não revelar nada à polícia. Enquanto isso, Gi-hun Seong ficou obcecado em localizar os organizadores dos jogos. Ele montou uma vigilância em um motel e começou a sofrer com pesadelos envolvendo o frontman e seus amigos mortos nos jogos. Seu antigo agiota, o Sr. Kim, virou seu funcionário. O Sr. Kim passou a investigar estações de metrô, buscando recrutadores e oferecendo grandes quantias para quem fornecesse pistas. 3 anos se passaram sem qualquer avanço. Apesar disso, Gi-hun reuniu um grande grupo para localizar o homem alto de terno, conhecido por carregar uma maleta cheia de dinheiro e jogar Dakeji. Quem conseguisse capturá-lo receberia 500 milhões de wons como recompensa. Jun-ho também continuava sua busca, mas focava em encontrar a ilha e o barqueiro que o salvou após ele ter sido baleado. Conforme os dias passavam, as chances de encontrar o recrutador e a ilha diminuíam. Muitos estavam à beira de desistir, mas o Sr. Kim estava convencido de que, se Gi-hun estava disposto a gastar bilhões de wons, o recrutador existia. Um dia, o homem finalmente apareceu na estação de trem, jogando Dakeji e dando tapas na cara de um participante. A equipe foi rápida em avisar Gi-hun e começou a seguir o recrutador, que comprou bolos e raspadinhas em um mercadinho local. Ele distribuiu os bolos e raspadinhas a mendigos na praça, oferecendo-lhes uma escolha: matar a fome ou tentar a sorte na loteria. A maioria escolheu jogar. Após isso, o recrutador descartou os pães e os pisoteou, enfurecendo os presentes. Gi-hun, ansioso, excedeu o limite de velocidade ao tentar alcançá-lo e foi parado pela polícia de trânsito. Por coincidência, Jun-ho estava treinando um novato no local. Gi-hun recebeu uma multa e seguiu seu caminho apressado, enquanto Jun-ho reconheceu seu nome no sistema. O Sr. Kim e um amigo decidiram confrontar o recrutador, mas acabaram espancados em um beco. Quando Gi-hun chegou ao local, encontrou apenas uma mancha de sangue e um canivete pertencente ao agiota. Os dois haviam sido capturados pelo recrutador e forçados a jogar Jokenpo. Quem perdesse teria que enfrentar uma roleta russa, onde a chance de sobrevivência era de 1 para 6. Para tornar o jogo mais emocionante, o recrutador aumentou as chances de morte. O Sr. Kim perdeu e foi morto com um tiro na cabeça. Jun-ho rastreou Gi-hun até o QG improvisado para encontrar o recrutador. Lá, um dos trabalhadores revelou o paradeiro do homem. Quando Gi-hun chegou ao motel, encontrou o recrutador à sua espera. Aproveitou o momento para questioná-lo sobre quem organizava os jogos. O recrutador admitiu que recrutava pessoas e matava aqueles que perdiam. Ele revelou que fazia isso há tanto tempo que, em certa ocasião, chegou a jogar com o próprio pai e o matou sem hesitar, dando um tiro na testa. Nesse instante, o recrutador propôs um jogo, roleta russa sem girar o tambor, alternando entre os dois até o final. Apesar de vencer ou matar o recrutador, Ji-hun descobriria que a chave para acessar quem comandava os jogos estava no bolso dele. Na última tentativa, Gi-hun conseguiu escapar ileso, enquanto o recrutador puxou o gatilho e confessou ser apenas um escravo dos verdadeiros organizadores dos jogos. Jun-ho foi até o hotel de Gi-hun, encontrando um dos agiotas preso. Assim que viu Gi-hun, percebeu o recrutador morto e tentou prendê-lo. No entanto, Woo Seok o surpreendeu, derrubando-o e afirmando que estava trabalhando com o Sr. Kim para localizar o recrutador. Era a véspera de Halloween e Ji-hun precisava comparecer a um evento onde estariam os organizadores dos jogos. Após acordar, Jun-ho contou a Ji-hun que havia se infiltrado na ilha em busca de seu irmão. Porém, Gi-hun tinha outro objetivo: encontrar o frontman e acabar com os jogos. Jun-ho ofereceu ajuda, explicando que conhecia um dos VIPs e sabia como as coisas funcionavam. Gi-hun aceitou, libertando Jun-ho e mostrando
mostrando o dinheiro que havia ganho e as armas que adquiriu no mercado negro. Ele pediu para Jun-ho abandonar seu trabalho e unir forças com ele. Antes de seguir em sua missão, Ji-hun visitou a peixaria da mãe de Sang-woo para verificar como ela e o garoto estavam vivendo. Contratou ainda um atravessador para trazer a mãe de Sabyok Kang da Coreia do Norte, ajudando-a com o tratamento. Foi lá que conheceu Noel Kang, uma animadora de festas infantis em condições precárias. Ela revelou que desejava reencontrar sua filha, que ainda estava na Coreia do Norte. O atravessador, porém, alertou que seria extremamente difícil uma desertora encontrar sua filha. Mais tarde, naquela noite, um recrutador entregou a Noel um cartão para que ela participasse dos jogos. No dia seguinte, Noel pediu demissão e, ao ver uma garotinha com leucemia sendo levada ao hospital, decidiu visitá-la para entregar o gorro que ela havia esquecido no parque. Enquanto isso, Ji-hun implantou um dente falso com um chip rastreador em sua boca e contratou ex-fuzileiros para ajudar na operação durante a festa de Halloween. No entanto, estava ansioso e apreensivo, sem saber o que o aguardava no evento, o que o impedia até mesmo de falar com sua filha ao telefone. Já Noel ligou para o número no cartão e recebeu as instruções sobre a data e o local onde seria pega. Mais tarde, Gi-hun e seu grupo foram até a boate onde aconteceria a festa. Woo Seok usou uma máscara de cavalo verde. Assim que os mascarados da ilha chegaram, Jun-ho o seguiu de perto. Enquanto isso, Gi-hun foi surpreendido por um deles, mas Choi foi atingido por um taser e perdeu a consciência. Gi-hun foi levado para uma limusine branca e Jun-ho o acompanhou pelo localizador. Dentro do carro, o frontman confrontou Ji-hun, perguntando o que ele queria. Ji-hun exigiu que os jogos fossem encerrados. Atrás da limusine, a equipe de Gi-hun perseguia o veículo, mas os pneus das duas vans e do carro de Jun-ho foram estourados. Mesmo armado, Ji-hun estava impotente diante da situação. Ele então pediu ao frontman para ser reintegrado aos jogos. Pouco tempo depois, um gás invadiu a cabine da limusine e Gi-hun acordou de volta ao jogo. Noel também estava presente, mas em vez de ser uma jogadora, tornou-se uma das trabalhadoras. Ela recebeu um macacão vermelho e uma máscara com um símbolo de triângulo, passando a integrar a equipe que operava os jogos. No entanto, a equipe de Ji-hun iria segui-lo até a ilha, indo de barco atrás dele. Gi-hun acordou no alojamento com o mesmo número da última vez que participou. Os trabalhadores apareceram, tirando as dúvidas e explicando as mesmas regras novamente, além de expor alguns jogadores que deviam muito dinheiro e por isso se submeteram aos jogos. Em seguida, anunciaram a quantia bilionária de 45 bilhões de wons. Desta vez, havia uma regra diferente, um bônus. Caso quisessem encerrar os jogos no final de cada competição e dividir o prêmio entre os participantes restantes, poderiam desistir já no primeiro jogo. Mesmo sabendo o que poderia acontecer, Gi-hun assinou o termo de consentimento. Assim que os participantes assinaram, alguns deles começaram a se desentender. Entre os envolvidos estavam o jogador número 333 e o número 230, conhecido como Thanos, que havia caído em um golpe envolvendo uma criptomoeda falsa. O jogador número 230 era um rapper famoso e no momento das fotos muitos queriam tirar selfies com ele, mas isso era contra as regras. Gi-hun teve uma grande surpresa ao perceber que seu amigo de bairro, Young-bae, estava entre os jogadores. A esposa de Young-bae havia deixado ele devido ao vício em jogos de azar. Com muitas dívidas, ele acabou sendo levado para os jogos. Enquanto isso, a equipe de Jun-ho chegou à praia da ilha e soltou drones para investigar o local. O primeiro jogo seria o Batatinha Frita 1, 2, 3. Gi-hun teve outra surpresa ao descobrir que o chip de localização implantado nele havia caído e estava na isca de um pescador em uma ilha completamente errada. Diante disso, Gi-hun foi até a frente da multidão para alertar que, caso se movessem, seriam eliminados. No entanto, poucos acreditaram nele, achando que ele queria o prêmio para si. Quando o jogo começou, Ji-hun ajudou os jogadores a ficarem imóveis sempre que a boneca parava de cantar. No início, o plano estava funcionando, mas a jogadora número 196 se mexeu ao ser picada por uma abelha e foi eliminada. Isso gerou pânico e muitos jogadores começaram a se mexer, resultando em várias eliminações. Nesse momento, foi revelado que havia atiradores escondidos entre as paredes e Noel era um deles. Gi-hun elaborou um
uma nova estratégia: alinhar os jogadores mais altos à frente, bloqueando o detector de movimentos da boneca. Inicialmente, o plano estava funcionando. Porém, Thanos, sob o efeito de entorpecentes, começou a empurrar outros jogadores, causando mais confusão. No final do jogo, o jogador número 444 se mexeu e levou um tiro na perna. Gi-hun tentou ajudá-lo com o apoio da jogadora número 120, mas mesmo conseguindo passar nos últimos segundos, No-Eul atirou no jogador, que seria eliminado de qualquer forma. Assim que o jogo terminou, os trabalhadores organizaram tudo e os participantes retornaram ao alojamento. Os trabalhadores reapareceram e os jogadores imploraram para não morrerem mais. Foi então contabilizado o novo valor do prêmio, que aumentou para 9 bilhões de wons. Caso todos fossem eliminados, o prêmio total chegaria a 46 bilhões. A votação para encerrar os jogos teve início e Ji-hun foi o primeiro a votar. Durante o processo, Gi-hun fez um discurso pedindo que todos desistissem, compartilhando sua experiência nos jogos anteriores e ressaltando que muitos morreriam se continuassem. Porém, o discurso teve o efeito contrário. Os jogadores entenderam que, com Gi-hun presente, poderiam receber dicas valiosas para vencer os jogos. Além disso, Gi-hun não poderia interferir diretamente nas escolhas dos outros participantes. Com a votação empatada, restava apenas o jogador número 1 para decidir. Ele votou para que os jogos continuassem. O que Ji-han não sabia é que o jogador número 1 era, na verdade, o próprio frontman, responsável pela organização dos jogos. E foi ele quem foi falar com Ji-hun, dizendo que só apertou o botão verde por causa dele, acreditando que ele poderia ajudar nos próximos jogos. Ji-hun respondeu que o segundo jogo seria a colmeia de açúcar e que estava apenas tentando ajudar todos a ficarem vivos. Assim, alguns grupos começaram a se formar, enquanto outros continuaram brigando, como Thanos contra o jogador 333. Porém, o jogador número 1 interveio, confrontou Thanos e em seguida deu uma surra no jogador briguento. A atitude dele surpreendeu os participantes e rendeu aplausos de muitos deles. Quando os trabalhadores voltaram para suas cabines, descobrimos que No-Eul teve a chance de eliminar o jogador 246, mas optou por não matá-lo ao descobrir que ele era pai da garotinha, a quem ela havia devolvido o gorro no hospital. Mais tarde, o jogador número 1 contou uma história triste sobre sua esposa e explicou o motivo de precisar tanto do dinheiro do prêmio. Assim, conquistou a simpatia de alguns jogadores. Enquanto isso, os trabalhadores continuavam com suas atividades secretas, incluindo o tráfico de órgãos. Até o chefe dos trabalhadores estava envolvido no esquema e ficou furioso quando soube que a trabalhadora número 11 havia atirado na cabeça de um participante, o que comprometia o lucro do esquema. Ele a convocou para uma conversa particular. Ambos se conheciam há mais de 7 anos, mas isso não impediu que ele a repreendesse severamente. Ela, porém, recusou-se a participar do esquema, dizendo que só obedeceria ao líder principal. Em outro cenário, Jun-ho tentou pedir ajuda ao seu chefe, mas a polícia o considerou insano e o demitiu sem chance de reabilitação. Enquanto isso, Woo Seok explicou ao capitão do barco o motivo de estarem atrás da ilha e pediu que ele guardasse segredo sobre a missão. Já Gi-hun, atormentado por pesadelos, acordou com o alarme que anunciava o próximo jogo. Thanos, por sua vez, continuava sob o efeito de entorpecentes, despreocupado com as consequências. O segundo jogo exigiu que os participantes formassem equipes de 5 pessoas. Quando o tempo acabou, todas as equipes estavam prontas para competir no jogo 6 pernas. Nesse desafio, os jogadores tinham as pernas amarradas umas às outras e precisavam completar uma série de mini-jogos: Dakti, Biseoktig, Gongi, Piao e Jeg. Cada integrante da equipe deveria escolher um mini-jogo e vencê-lo em menos de 5 minutos para cruzar a linha de chegada. A equipe de Gi-hun escolheu seus jogos e, para surpresa de Gi-hun, o jogador número 1 sabia seu nome, mas justificou dizendo que ouviu alguém o chamar assim. Conforme o jogo avançava, os jogadores perceberam que precisariam se organizar melhor para ganhar tempo. O nervosismo tomou conta de muitos e alguns chegaram a se urinar de medo. Mesmo que conseguissem vencer outras equipes, ainda poderiam ser eliminados caso não terminassem a tempo. Enquanto isso, a trabalhadora número 11 continuava atrapalhando o esquema de transplante de órgãos de seu líder, criando tensões internas. Já Hyun Joo-cho, a jogadora
120, se destacou ao motivar sua equipe, incentivando todos a se unirem para vencer os desafios juntos. Ela também ajudou os outros participantes a completarem seus jogos. Todos estavam na torcida, até mesmo quando a jogadora número 44 pensou em desistir. Hyunju Cho a incentivou, indo muito bem na sua vez de fazer as embaixadinhas e conquistando uma grande equipe como torcida. Assim, muitas equipes conseguiram passar, enquanto outras foram eliminadas. No final, restaram apenas a equipe de Gi-hun e outra equipe, que também se esforçaram e se motivaram para que todos terminassem juntos. Estavam indo bem até a vez do jogador número 1 jogar peão. Ele errou todas as tentativas, mas faltando menos de 1 minuto, conseguiu acertar. Gi-hun também conseguiu completar as embaixadinhas com a ajuda dele. Assim, eles passaram enquanto a outra equipe foi eliminada. Depois disso, todos retornaram ao alojamento. Nesse momento, a trabalhadora número 11 foi abordada por 2 trabalhadores, que a ameaçaram, exigindo que ela parasse de interferir no esquema de contrabando de órgãos que estava sendo realizado. No alojamento, o grupo de Gi-hun aproveitou para se apresentar. Foi então que ele descobriu o nome do jogador número 1, Young Il. Gi-hun achou o nome estranho e ao mesmo tempo familiar. Momentos depois, os trabalhadores revelaram a quantia acumulada após o último jogo, um total de 20 bilhões de wons. Em seguida, iniciou-se a votação para decidir se continuariam ou não nos jogos. Desta vez, não houve empate. A maioria acreditou que seria fácil vencer o próximo jogo e decidiu permanecer. Alguns participantes ficaram irritados com a decisão, enquanto outros demonstraram frustração. Thanos ainda queria acertar as contas com o jogador número 333. Durante a noite, Gi-hun ficou atento e protegeu o local onde estavam dormindo, temendo possíveis ataques de outros participantes. Ele sabia que da última vez que jogou, muitos se mataram durante a noite por causa do dinheiro. Essa precaução trouxe mais segurança para seu grupo até o amanhecer. Enquanto isso, a equipe de fora seguia em busca de Gi-hun. Na manhã seguinte, começou o terceiro jogo, chamado Socializar. Nesse jogo, os jogadores precisavam ficar no centro de uma plataforma. Quando o jogo começasse, a plataforma giraria e um número seria anunciado. Eles teriam 30 segundos para formar um grupo com o número exato de pessoas e entrar em uma porta. Assim que todos subiram na plataforma, o jogo começou trazendo uma nova onda de tensão e desafio para os participantes. Na primeira rodada era com 10 pessoas e Gi-hun e seu grupo rapidamente conseguiram entrar em uma porta e estavam salvos. No entanto, aqueles que ficaram para fora foram eliminados. A segunda rodada foi de 4 jogadores e mesmo aquelas salas erradas com menos jogadores seriam eliminadas do mesmo jeito. E na próxima rodada foram de 3 jogadores e Gi-hun e Young Il ficaram com a jogadora 149, que por acaso foi abandonada pelo seu filho. Na próxima rodada eram 6 e tiveram baixas significativas. Na última rodada seriam apenas 2 e como sobraram 126 pessoas e apenas 50 salas, quem entrasse primeiro venceria o jogo. Assim a correria foi grande e muitos foram jogados e chutados para fora, e o jogador 1 acabou ficando com o jogador 390. No entanto, dentro da sala já tinha um jogador, e Young Il, sem piedade, o matou, sobrevivendo ao terceiro jogo. Do lado de fora, Jun-ho estava chegando às últimas ilhas com drones agora, e em uma delas achou uma porta e foi checar com seus homens. Assim que chegaram, era uma escotilha, mas não passava de uma armadilha explosiva. E no alojamento foi anunciado que o prêmio acumulado era de 35 bilhões de wons. Restando agora apenas 100 participantes, a votação para encerrar o jogo começou por Ji-hun e só precisariam de 6 pessoas para encerrar os jogos. No final da votação, estava uma votação para empatar e o jogador 1 votou e empatou. E com isso teria uma nova votação e seria decidido no dia seguinte. E teriam mais tempo para pensar. No entanto, no alojamento estavam todos divididos e a tensão aumentou, pois metade queria sair, mas a outra metade queria ficar e até começaram a discutir. E no banheiro, Thanos chamou sua tropa e começaram uma briga. No entanto, assim que atacou o número 333, ele estava com o garfo do almoço e o acertou no pescoço. O jogador 333 matou Thanos sem piedade e a briga foi generalizada e começaram a se atacar violentamente no banheiro. No alojamento, receberam a notícia de que 5 jogadores tinham sido eliminados e assim que voltaram do banheiro, a discussão
ainda continuava, e começaram a fazer uma contagem para ver qual lado tinha perdido mais pessoas. No barco, um dos soldados acordou, pois estava passando mal, e descobriu que o capitão estava mexendo no drone da equipe, percebendo que ele era o informante que estava ajudando do lado de fora. O soldado percebeu, mas o capitão o apunhalou e o jogou do barco. O Seok apareceu, mas não percebeu nada, e o capitão apenas deu uma desculpa sobre a tempestade. No alojamento agora, os que queriam sair estavam em vantagem, o que significava que poderia haver confortos à noite. Então, em 30 minutos, as luzes seriam apagadas. Gi-hun sabia que a outra equipe iria atacar. No entanto, ele tinha um plano além de se defender: roubar as armas dos trabalhadores. Esse era um evento especial, então a equipe de trabalhadores e supervisores iria participar. Assim que as luzes apagaram, a equipe dos círculos começou a atacar violentamente os outros participantes. Assim que o confronto terminou, os trabalhadores entraram para conferir os participantes que morreram. A equipe de Gi-hun atacou os trabalhadores e roubou suas armas, matando alguns, e os que sobraram tiveram que recuar. E assim fizeram o último de refém, e depois atiraram nas câmeras. Depois se reuniram e juntaram as armas, pois queriam fazer uma rebelião, separando as armas e chamando quem queria participar para subirem até o líder e saírem daquele lugar. Aqueles que sabiam usar armas se juntaram ao grupo, e a jogadora 120 explicou como usar uma metralhadora. Gi-hun usou o garoto refém para chegar até o líder. Nas escadarias tiveram um confronto com vários trabalhadores, mas os participantes acabaram levando a melhor. Para acessar a sala da central, precisariam da máscara dos trabalhadores. Quando o garoto foi pegar a sua, reconheceu o frontman. Nessa hora, mais trabalhadores apareceram e abriram fogo, matando o garoto, e enquanto o confronto continuava, Gi-hun foi com seu amigo procurar as salas. Gi-hun conseguiu chegar à passagem para a sala principal, mas mataram os homens na escadaria da sala principal. No entanto, os trabalhadores cercaram o corredor e Gi-hun precisava de ajuda. No entanto, o jogador 388 estava visivelmente nervoso e tinha a missão de buscar munição para os outros. Gi-hun percebeu que não poderiam esperar e pediu cobertura para seus amigos para conseguir mais munição. Ele conseguiu mais munição e acabou se machucando. Daí, o jogador 338 conseguiu mais munição. Ao voltar para o alojamento, estava muito nervoso e seu medo o fez recuar. Yang-il chegou para ajudar Gi-hun com mais 2 jogadores, dizendo que iria dar a volta nas escadas para surpreender os trabalhadores. No entanto, assim que chegaram do outro lado, os jogadores foram emboscados e mortos pelo jogador 1. E quando Gi-hun tentou falar com o jogador 1, ele fingiu que estava morto e disse para Gi-hun que tinha acabado. Com isso, assim que a jogadora 120 voltou para o alojamento, não tinha mais esperanças. Os trabalhadores invadiram e ela teve que recuar. Por fim, todos tiveram que se render, até mesmo Gi-hun e seu amigo, mas não foram eliminados, pois o frontman apareceu e matou Jung-bae na sua frente, dizendo para ele sofrer as consequências de ter bancado o herói. Após a tentativa fracassada de rebelião, a maioria dos jogadores que havia deixado os dormitórios foi morta, restando apenas um sobrevivente. Gyeong-seok, jogador número 246. Um dos guardas poupou sua vida após escanear seu chip e perceber que ele já estava marcado como eliminado. Enquanto os corpos eram retirados, outro guarda marcou silenciosamente um cadáver como útil, sugerindo que ainda havia órgãos a serem retirados. Ele até se ofereceu para ajudar na sala de cirurgia, tentando ganhar pontos com seus superiores. Enquanto isso, nos dormitórios, os jogadores ficaram chocados quando um dos caixões trazidos pelos guardas revelou Gi-hun ainda vivo. Cho Hyun-ju verificou seu pulso, trazendo uma pequena esperança ao grupo. Ao mesmo tempo, uma equipe de detetives vasculhava o mar a bordo de um navio em busca da ilha. O capitão ignorou os alertas sobre sons estranhos e pessoas desaparecidas, culpando um agente que estaria bêbado, mas outro detetive achou tudo muito suspeito. O operador do drone, a pessoa desaparecida, ainda não tinha sido encontrado. Mesmo cogitando que ele pudesse ter caído no mar, decidiram continuar as buscas. Gi-hun acabou despertando desorientado e, ao saber quantos haviam morrido, ficou devastado. Mais tarde, os guardas informaram aos jogadores que restavam apenas 60 participantes e o prêmio havia subido para 39,6 bilhões de wons.
Ji-hoon, frustrado, confrontou os trabalhadores, exigindo saber por que o deixaram viver. Ele ficou diante de um dos guardas e pediu para ser morto, mas seus companheiros o puxaram para trás. No escritório, In-ho, o responsável pelo jogo, recebeu uma ligação do capitão e ordenou que ele enrolasse os detetives até o fim da competição. Depois, os jogadores realizaram uma nova votação para decidir se o jogo continuaria. Desta vez, a votação era em ordem reversa. Ji-hoon, jogador número 456, deveria votar primeiro, mas acabou não votando e sua vez foi ignorada. Ainda assim, o processo seguiu com os demais jogadores. Logo após, um grupo liderado pelo jogador número 100 começou a acusar Ji-hoon de manipular tudo para eliminar os outros. Pouco depois, Seon-yeol, jogadora número 44, o confrontou duramente, culpando-o por todas as mortes. Ji-hoon, furioso, tentou atacá-la, mas foi contido pelos demais. Na sala de cirurgia, Noeul, que havia salvado Gyeong-seok, fingia colaborar com o esquema de tráfico de órgãos, mas então arrancou sua máscara, revelou sua verdadeira identidade e surpreendeu a todos ao abrir fogo contra os envolvidos. Depois de eliminar os homens presentes, ela confrontou seu superior e confessou que havia fugido do norte para encontrá-lo. Disse que ele a lembrava muito de seu antigo comandante, o mesmo homem que ela também havia matado. Após uma risada curta, Noeul atirou em sua testa, matando-o na hora. Em seguida, ordenou que o médico restante tentasse salvar Seok, gravemente ferido. Nos dormitórios, durante o horário da refeição, os jogadores discutiam sobre quem era o verdadeiro culpado pelas mortes recentes. Todos pareciam concordar que o jogador número 388, Dae-ho, era responsável, já que havia sido enviado para buscar mais munição e nunca retornou, deixando o grupo totalmente indefeso. Enquanto isso, no navio, os detetives Jun-ho e Woo-seok continuavam investigando o desaparecimento misterioso do operador do drone. Woo-seok desconfiava do capitão, lembrando-se de tê-lo visto com uma chave de fenda durante a madrugada. Jun-ho defendeu o capitão, dizendo que ele já havia salvado sua vida. Mesmo assim, Woo-seok continuava desconfiado e no fim decidiu ficar para trás no barco e investigar por conta própria, já que a conversa com Jun-ho o deixou abalado. Na ilha, o próximo jogo começou. Os jogadores foram escoltados para fora dos dormitórios e, ao descerem por um corredor, encontraram os corpos dos colegas pendurados como uma decoração macabra. Uma voz avisou que esse seria o destino de qualquer um que ousasse ir contra o progresso do jogo. Nesta rodada, os jogadores precisavam sortear uma bola colorida de uma máquina para descobrir a qual time pertenceriam, vermelho ou azul. A missão do time vermelho era eliminar os integrantes do time azul usando facas. Já o time azul receberia correntes e chaves para abrir salas e se esconder. Porém, uma vez que uma porta fosse aberta, ela não poderia mais ser fechada. Todo esse sistema gerou revolta imediata entre os jogadores. Alguns jogadores gritaram em protesto contra a brutalidade do jogo, enquanto outros entraram em pânico com a ideia de serem separados das pessoas que amavam. Uma mãe, Jeum-ja, foi separada de seu filho, Yong-sik, o que gerou enorme tensão entre eles. Ao mesmo tempo, Noeul se ofereceu para doar sangue e tentar salvar Seok, que estava à beira da morte por causa da perda excessiva de sangue. Conforme o jogo avançava, vários jogadores começaram a trocar de time para evitar ter que matar alguém. Namgyu, que havia sido designado para o time vermelho, tentou formar uma aliança com Myung, elogiando-o por ter matado Thanos. Enquanto isso, Myung tentava convencer Jun-hee a mudar de lado, prometendo que protegeria ela e seu bebê se ela não quisesse matar. Dae-ho acabou enfrentando Ji-hoon, que o olhava com ressentimento. Dae-ho o acusou de culpá-lo pelas mortes anteriores, mas insistiu que não teve culpa, apenas não conseguiu voltar a tempo. Yong-sik trocou de lugar com sua mãe para protegê-la, pedindo que ela se escondesse bem até tudo acabar. Jun-hee, grávida, começou a sentir dores e teve dificuldade para andar e Jeon já foi ajudá-la. Decidida a acompanhá-las, Hyun-ju também se juntou a elas, determinada a manter as duas seguras. No fim, Ji-hoon tomou sua decisão. Enfrentaria Dae-ho no jogo, custasse o que custasse. O médico avisou a Noeul que Seok finalmente estava estável. Apesar do homem aterrorizado implorar para não ser morto, ela não hesitou e o matou mesmo assim. Mas no momento em que percebeu Seok começando a se mexer e acordar, algo mudou em sua expressão. Ela se
aproximou e sussurrou que o ajudaria a sair vivo dali. Sua frieza deu lugar a uma nova determinação. Salvá-lo passou a fazer parte de sua missão. Enquanto isso, nos corredores, o time vermelho iniciava sua caçada. Armados e focados, avançavam com o objetivo de eliminar o time azul, seguindo as regras cruéis do jogo. Em outra parte do prédio, Hyunju tentou abrir uma porta com sua chave, mas ela não serviu. Ela pediu a chave de Junhee, que também não funcionou. Foi aí que perceberam que, ao juntar as 3 chaves, incluindo a de Jeonja, poderiam formar um grande chaveiro capaz de abrir qualquer porta. Concordaram que Hyunju deveria carregar todas as chaves para que o grupo pudesse se mover mais rápido e fugir se necessário. Enquanto isso, Ji-hoon seguia sozinho, decidido a encontrar Dae-ho. Em um dos corredores, ele conseguiu encurralar um jogador do time azul, mas ao ver que não era quem procurava, o deixou ir. Em seguida, ao espiar um cômodo, Ji-hoon viu Dae-ho escondido nas sombras e sabia que não descansaria até enfrentá-lo. Em outro lugar, Myung-ji e Nam-gyu localizaram o jogador número 235. Quando Nam-gyu estava prestes a matá-lo, Myung-gi sugeriu que fizessem isso juntos, para que ambos pudessem avançar no jogo ao mesmo tempo. O rapaz concordou e, em perfeita sincronia, eliminaram o jogador 235, o que logo se tornou a tática preferida deles. Pouco depois, Hyunju, Junhee e Jeonja foram avistadas por alguém do time vermelho. Tentando fugir, elas subiram correndo uma escada, mas Junhee escorregou, torceu o tornozelo e caiu no chão, incapaz de se mover. Jeonja voltou para ajudá-la e Hyunju, sem pensar 2 vezes, enfrentou o agressor que as perseguia. Após uma luta rápida, mais intensa, ela conseguiu derrotá-lo. Myung-ji e Nam-gyu repetiram a mesma tática mortal contra outra vítima, garantindo sua permanência no jogo. Enquanto isso, as 3 mulheres conseguiram se esconder em uma sala. Lá verificaram a gravidade do ferimento de Junhee. Seu tornozelo estava completamente destruído. Com a voz trêmula, ela implorou para que a deixassem para trás, insistindo que só atrapalharia. Mas ambas recusaram terminantemente. Foi então que Junhee começou a dar sinais de estar entrando em trabalho de parto. Em meio à dor, tensão e puro pânico, ela acabou dando à luz ali mesmo. O nascimento do bebê em meio a tanta violência e caos foi tão milagroso quanto devastador. A breve calmaria foi quebrada quando um jogador do time vermelho as encontrou. Hyunju mais uma vez não hesitou e foi enfrentar o intruso. Em outra luta intensa, ela conseguiu matá-lo, protegendo a nova mãe e o recém-nascido. Mas sua coragem teve um preço brutal. Assim que conseguiu voltar para suas amigas, Hyunju foi esfaqueada pelas costas. O agressor era Myung, que vinha observando-as em segredo. Mas ao perceber que Junhee já havia dado à luz, ele teve uma súbita mudança de consciência e simplesmente foi embora, deixando as mulheres para trás sem terminar o ataque. Aos olhos dele, sua missão estava encerrada. As 2 mulheres restantes choraram amargamente pela perda da amiga. Enquanto isso, Ji-hoon finalmente conseguiu encurralar Dae-ho, como vinha tentando. Tomado pela raiva e sede de justiça, ele o atacou. Ji-hoon o imobilizou e, em um ato impiedoso, o estrangulou até a morte. Do outro lado do prédio, Jeonja e Junhee, carregando o bebê, conseguiram sair do cômodo. Elas se moveram com cautela, mas ao passar por uma porta, foram subitamente confrontadas por Yong-sik. Com um olhar vazio e as mãos trêmulas, Yong-sik confessou à mãe que teria que matá-la. Se não o fizesse, ele morreria no lugar. Jeonja, arrasada, tentou convencê-lo a desistir, mas a pressão do jogo era insuportável. Num momento desesperador e com o coração partido, ela o esfaqueou antes que ele pudesse reagir. Yong-sik caiu no chão, chocado e ferido. Incapaz de compreender o que tinha acabado de fazer, a mãe caiu de joelhos, chorando sem controle, devastada por ter machucado o próprio filho. Os guardas, ao verem que Yong-sik ainda respirava, mas em estado crítico, intervieram de imediato. Sem compaixão, atiraram nele para acabar com seu sofrimento e eliminá-lo oficialmente do jogo. Durante a coleta dos corpos para processamento, um guarda foi surpreendido por um jogador que ainda apresentava sinais de vida. O atacante, segurando um objeto afiado, quase conseguiu feri-lo gravemente, mas foi derrubado por um tiro certeiro de uma guarda. O perigo foi contido. Aliviado, o guarda tirou a máscara, seguido por sua parceira, que tentou manter o ânimo apesar da tensão. Logo depois, outros 2 guardas chegaram, avisando que haviam eliminado outro
jogador numa área próxima. Nos andares superiores ainda havia corpos que poderiam pertencer a jogadores vivos. Com essa informação, o grupo saiu imediatamente. Enquanto isso, Myung percebeu que havia perdido o colar que pegou de Thanos. Dentro dele estavam os comprimidos que lhe causavam euforia. Em pânico, correu até a entrada da arena, implorando aos guardas para voltar e recuperar o item, mas teve o pedido negado. As ordens eram claras. Furioso, Myung começou a lutar contra os guardas que tentavam contê-lo. De repente, o choro de um bebê ecoou no ambiente, fazendo tudo parar. Geunja e Junhee surgiram com o recém-nascido nos braços. Elas haviam sobrevivido à etapa anterior do jogo. Até Myung ficou paralisado com a cena, sem saber como reagir. Em outro lugar, Noeul saía da sala de cirurgia com Gyeong-seok, que não entendia por que ela o estava ajudando. Sem dar grandes explicações, ela apenas disse que se ele quisesse continuar vivo, teria que obedecê-la. O prêmio em dinheiro continuava aumentando à medida que mais jogadores eram eliminados. Em um lounge reservado, os patrocinadores do jogo se reuniram. Um deles compartilhou sua empolgação por finalmente participar pessoalmente após anos assistindo de longe. O líder revelou que sua presença ali se devia a um convite especial feito por Namil, o que gerou um brinde em sua homenagem. Um guarda solicitou uma audiência com o líder, informando que o centro de controle não estava respondendo. Ele recebeu ordens para verificar a situação pessoalmente. Enquanto isso, o detetive Woo-seok dizia a Jun-ho que após investigar a vila, ninguém parecia conhecer o suposto capitão do navio. A suspeita só aumentava. Por sua vez, o detetive lançou um drone em direção a uma ilha próxima e orientou Woo-seok a manter vigilância constante sobre o capitão. Uma nova votação foi convocada entre os participantes: continuar o jogo ou dividir o prêmio. A maioria votou por continuar. Desesperada, Geunja se ofereceu para abrir mão de sua parte do dinheiro se isso significasse salvar o bebê. Ela implorou por uma chance para ele, mas seu pedido foi ignorado. Deixando Ji-hoon visivelmente abalado, In-ho ordenou que soldados fossem enviados à sala de cirurgia para identificar os corpos. Enquanto isso, Noeul dava instruções precisas a Gyeong-seok sobre como agir sem levantar suspeitas. A votação terminou com 16 jogadores escolhendo continuar. O voto de Gi-hoon foi novamente anulado, pois ele se recusou a decidir. Logo, foi descoberta a ausência do guarda número 16, que na verdade era o cirurgião disfarçado. As imagens de segurança mostraram outra pessoa agora usando o uniforme. Era Gyeong-seok. Uma ordem imediata de busca foi emitida. No mar, Jun-ho reconheceu uma ilha onde já havia sido atacado antes. Ele exigiu que o capitão se aproximasse mesmo com resistência. Eventualmente, Jun-ho desembarcou, confirmando suas suspeitas. Seu chefe disse para ele retornar depois com reforços. Na base, Noeul apareceu atrás de seu superior, apontando uma arma. Ela exigiu permissão para patrulhar com o guarda 16 e pediu um barco. Embora seu superior hesitasse, ele entregou a chave. Também ordenou outra inspeção na sala de cirurgia, suspeitando que algo estava errado. Chegou a considerar a possibilidade de o jogador, número 246, estar disfarçado com o uniforme do guarda desaparecido. Dentro do dormitório, as luzes se acenderam de repente. Guardas entraram carregando um caixão. Para choque de todos, estavam retirando o corpo sem vida de Geunja, que havia desistido durante a noite. Vasculhando os pertences do capitão, Woo-seok encontrou uma foto dele ao lado do recrutador, confirmando o elo direto com os jogos. Pouco depois, um Rottweiler avançou, agindo de forma agressiva, atacou o capitão, que foi forçado a atirar no animal. Woo-seok também descobriu um container cheio de dinheiro e um uniforme oficial de guarda, reforçando o relato de Jun-ho. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, a polícia apareceu e o prendeu. Um novo jogo estava começando. Os jogadores foram levados à arena. Junhee, sem saber o que fazer com o bebê, decidiu levá-lo consigo. Ji-hoon se ofereceu para ajudar e prometeu protegê-los. Ela confessou estar apavorada com a ideia de ficar sozinha e que, ao contrário do que imaginava, ter o bebê não lhe deu sentido. Na verdade, fez o oposto disso. Num lounge privado, os VIPs debatiam se deviam apostar em Junhee. Um deles revelou que já havia apostado nela, embora por acidente, pois estava bêbado na hora. O novo jogo era de pular corda, mas não era uma corda comum.
Ji-hoon, ela girava com força brutal. Os próprios jogadores tinham que decidir a ordem dos saltos. Nam-gyu, em abstinência, implorou a outro jogador que devolvesse seu colar. O rapaz o jogou para o outro lado da ponte, forçando Nam-gyu a ir atrás. Tomado pelo desespero, ele foi o primeiro a tentar. Quando finalmente pegou o colar, descobriu que estava vazio. Atordoado e confuso, foi atingido pela corda e arremessado no vazio. Gi-hoon atravessou a ponte carregando o bebê. Foi difícil no início, mas conseguiu se equilibrar e chegou ao outro lado em segurança. Sua bravura arrancou aplausos dos VIPs na arquibancada. Do outro lado, ele gritou que voltaria por Jun-hee. Outro jogador atravessou e, assim que se viu seguro, começou a empurrar os outros que chegavam, dizendo que estava apenas tentando garantir sua vitória. O desafio de pular corda sobre a ponte continuava e o número de jogadores caía rapidamente. Alguns morriam tentando pular a corda, outros eram eliminados pelo jogador 96. Ele disse a Ji-hoon que, se os dois fossem os últimos, teriam mais chances de sobreviver, pois poderiam apertar o botão X na votação e sair com o dinheiro, mas Ji-hoon se recusou na hora. Com o passar do tempo, a travessia ficou cada vez mais caótica. Enquanto os milionários assistiam ao espetáculo com ainda mais empolgação, Ji-hoon implorava ao jogador 96 para que parasse de matar os outros e ameaçou empurrá-lo da ponte caso não parasse. Enquanto isso, Jun-hee tentava praticar os pulos da corda, mesmo com a lesão no tornozelo, tornando quase impossível. Myung-gi se aproximou para encorajá-la, mas Jun-hee reagiu com raiva, acusando-o de ter matado Hyunjo, a mulher que havia salvado ela e o bebê. Myung insistiu que não foi sua intenção, que foi um acidente. Disse que só queria proteger os dois e que desejava que todos escapassem juntos como uma família. Pediu que ela o deixasse ajudar, mas Jun-hee apontou para o estado de seu tornozelo e perguntou se ele realmente pretendia carregá-la. Ela também disse que o bebê já estava do outro lado e que não queria que Myung sequer chegasse perto da criança ou a visse. O jogador número 96 começou a lutar com Gi-hoon, tentando empurrá-lo para o abismo. No meio da briga, Gi-hoon conseguiu esfaquear o número 96 no olho e o empurrou de volta para a ponte. Finalmente, a corda giratória acertou o jogador e o lançou no vazio, selando sua eliminação. Agora, Gi-hoon enfrentava o grande desafio de encontrar Jun-hee e levá-la com segurança para o outro lado da ponte. Jun-hee se levantou e ele gritou para que ela ficasse onde estava enquanto ele ia até ela. Mas ela respondeu dizendo que não queria que ele voltasse, pois isso colocaria sua vida em risco e deixaria o bebê desprotegido. Em vez disso, implorou que ele assumisse a responsabilidade de criar seu filho. Naquele momento, Jun-hee tomou a dolorosa decisão de pular do alto, desistindo instantaneamente. Em outra parte da ilha, Young-seok e Noeul tentavam escapar. Enquanto isso, os milionários conversavam entre si, dizendo que foi uma jogada inteligente incluir o bebê no jogo. Embora alguns discordassem fortemente, o líder argumentou que o bebê seria o jogador número 222 na próxima rodada, substituindo sua mãe. Ele afirmou que, se a criança competisse, tanto a votação quanto o próprio jogo se tornariam muito mais emocionantes. Um pouco depois, dois jogadores discutiam sobre votar na opção X na próxima rodada, para dividir uma quantia justa de dinheiro entre todos. Mas a conversa foi interrompida quando os guardas apareceram e anunciaram que restavam apenas 9 jogadores e que o prêmio havia crescido bastante. Cada jogador receberia mais de 4 bilhões de wons. Os jogadores começaram a protestar, dizendo que eram apenas 8, mas os guardas informaram que o bebê agora contava como jogador adicional. Isso deixou Gi-hoon preso em uma situação delicada com o bebê, enquanto os outros jogadores se aproximavam, claramente planejando se livrar dele. Os guardas intervieram rapidamente para impedi-los. Enquanto isso, Woo-seok ainda estava preso. Ele contou ao policial que o Capitão Park era o chefe de uma organização criminosa e que todas as provas estavam escondidas em sua casa. Mas o policial parecia cético, dizendo que as fantasias pareciam infantis e que qualquer um poderia esconder dinheiro em malas. Então, Woo-seok mostrou a ele uma foto do Capitão Park ao lado do recrutador dos jogos. Mesmo assim, o policial apontou que o recrutador não tinha ficha criminal, exceto por uma acusação leve, enquanto Woo-seok tinha várias. Diante disso, o policial decidiu ligar para o Capitão Park e contar tudo o que estava acontecendo, inclusive sobre a suposta invasão de Woo-seok à sua casa. Mais tarde, o Capitão Park
Seok entrou em contato com outro capitão que estava de plantão nas proximidades e avisou que haviam sido expostos. Pensando rápido, Woo Seok conseguiu recuperar o celular confiscado e ligou para Jun-ho, contando tudo o que sabia. Ele revelou tudo sobre o Capitão Park e o que havia encontrado em sua casa. Nesse momento, Jun-ho ouviu tiros. Era o Capitão Park atirando contra as pessoas a bordo do navio. Jun-ho se abaixou para se proteger e pegou um punhado de flechas. Ele disparou uma e conseguiu ferir o Capitão Park antes de morrer. Park se recusou a revelar a localização da ilha, mas admitiu que uma vez salvou a vida de Jun-ho, porque recebeu ordens para isso. Momentos depois, ele morreu. Enquanto isso, na véspera do jogo final, um guarda informou aos jogadores que eles poderiam escolher quem eliminar durante a competição. O mínimo era de 3 eliminações obrigatórias, mas o grupo poderia decidir matar mais se quisessem. Essa revelação mudou completamente a dinâmica do jogo. Os jogadores começaram a planejar quem deveria ser eliminado primeiro. Uma aliança sinistra se formou entre 6 deles, que concordaram em eliminar Ji-hoon, o bebê e Min-soo, a quem acusavam de ser um viciado. No barco, um dos sobreviventes com Jun-ho elaborou um plano para descobrir onde a ilha ficava. Sabendo que ainda havia tempo para impedir tudo, Jun-ho criou uma teoria sobre o local, acreditando ser exatamente o ponto que o Capitão Park dizia ser improvável, o que o fez suspeitar que era justamente ali que a ilha poderia estar escondida. Enquanto isso, Gyeong-seok e Noel estão tentando fugir. O líder, totalmente ciente de por que Noel está ajudando Gyeong-seok a escapar, a ameaça diretamente. Sob intensa pressão, Noel decide abandonar Gyeong-seok no barco e voltar para a ilha, já que o líder ameaça machucar a filha dele, que está no hospital lutando contra o câncer. Mais tarde, outra votação acontece. A maioria dos votos veio do grupo do Círculo, que decidiu esmagadoramente manter o jogo em andamento. Logo depois, Gi-hun é convocado pelo líder, que revela sua identidade e lhe entrega uma faca. Ele oferece a chance de Gi-hun eliminar todos os jogadores restantes e sair como o vencedor do jogo. Noel consegue voltar para as instalações. Ela entra silenciosamente por um duto de ventilação e rasteja pelos corredores até o quarto de seu superior. Enquanto isso, nos dormitórios, todos os jogadores estão dormindo, aparentemente sedados. Em meio ao silêncio perturbador, Ji-hoon segura uma faca nas mãos. Ele recebeu ordens para matar os jogadores enquanto estão indefesos. Sob o olhar atento do líder, Gi-hun avança em direção ao jogador número 100 com a lâmina a centímetros do pescoço dele. Mas algo dentro dele trava. De repente, uma memória invade sua mente. Ele se lembra da conversa com um dos VIPs no momento em que recebeu a faca. Em sua cabeça, vê uma visão sangrenta e violenta. Ele mesmo esfaqueando os jogadores adormecidos um a um, cada golpe mais brutal que o anterior. Mas então, uma figura aparece no meio da lembrança. Era Sae-byeok, jogadora número 67 do jogo anterior. Ela surge para lembrá-lo de quem ele realmente é e por que chegou até ali. Tomado pela emoção, Ji-hoon recua. Incapaz de cumprir a ordem, volta para seu lugar, visivelmente abalado. Do alto, o líder o observa com uma mistura de decepção e tristeza. Enquanto isso, Noel espera seu superior sair do quarto e o confronta com uma arma. Surpreso, ele pergunta se ela voltou sozinha e se Gyeong-seok está com ela, lembrando que a missão original era trazê-lo de volta. Noel, sem hesitar, declara que seu único objetivo agora é apagar todos os registros do jogador número 246. Embora o guarda concorde, Noel insiste que até as lembranças precisam ser apagadas. Sob ameaça, o guarda finalmente confessa que ainda há uma cópia impressa dos registros guardada no escritório do capitão. Esse escritório só podia ser acessado por ele e pelo capitão. Enquanto isso, os jogadores são convocados para um novo desafio, uma versão de alto risco do jogo da Lula. Eles precisam subir em pilares conectados por plataformas estreitas e lutar para se eliminar em rodadas. Noel força o guarda a levá-la até o escritório do capitão. Durante a subida no elevador, ele finge colaborar, mas de repente a ataca. Uma luta intensa começa. Entre socos e golpes, ele a detém e exige saber por que ela está fazendo tudo aquilo. Ela confessa que é pela filha de Gyeong-seok, que está com câncer no hospital. Ela explica que se Seok morrer, a menina provavelmente também morrerá. O homem retruca dizendo que ela deixou sua própria filha para trás para sobreviver. Ele admite que a escolheu como guarda por ela ter cruzado
cruzado a fronteira, assim como ele fez, achando que ela era especial. Mas se soubesse suas verdadeiras intenções, teria forçado Noeu a competir como jogadora. Em seguida, revela que também perdeu a pessoa que mais amava por falência renal, algo que ironicamente era abundante naquele lugar. Logo após essa revelação, ele enfia uma faca no abdômen dela, ferindo-a gravemente. Em seguida, recebe uma chamada para outro setor. Zombando de Noeu, ele promete uma morte sem dor e a avisa que ela jamais conseguirá usar o elevador sem o reconhecimento facial da máscara dele. Mas então, do nada, as portas do elevador se abrem. Espalhadas pelo chão estavam armas caídas durante a briga. Usando suas últimas forças, Noeu pega uma delas e dispara várias vezes. O guarda cai morto. No alto da plataforma, o jogo começa. Min-Soo, à beira do colapso por abstinência, começa a alucinar. No meio da rodada, imagina ver Thanos pendurado na borda, oferecendo drogas. Min-Soo está prestes a aceitá-las quando o rosto de Thanos se transforma no de Namgyu. Ele o encara com tristeza e o acusa de tê-lo traído e roubado seu colar cheio de comprimidos. O impacto emocional é devastador. Enquanto isso, os jogadores restantes discutiam sobre quem eliminar. Muitos concordavam que deveria ser o bebê, que havia sido trazida de volta ao jogo como jogadora número 222, mesmo após supostamente ter morrido. Alegavam que era injusto, dizendo que ela não podia tomar decisões e era basicamente inútil. Tentaram convencer Gi-hun de que não fazia sentido continuar protegendo a criança, que agora era órfã e não tinha função. Mas Myung se opôs. Afirmou que se matassem o bebê, Gi-hun poderia se rebelar ou tentar fugir com ela, forçando o grupo a se enfrentar nas próximas rodadas. Além disso, ele destacou que o jogador número 125, claramente em crise de abstinência, representava uma ameaça muito maior. O grupo começou a considerar essa opção com seriedade. Cercaram o jogador com um clima hostil. Confuso, ele pedia desculpas repetidamente, gritando que nem sabia o que havia feito de errado. No fim, empurraram-no com uma barra de metal. Em seus últimos momentos, ele conseguiu ver Semi, sua companheira original de equipe. Os VIPs assistiram a tudo como se fosse entretenimento de luxo. Então decidiram que era hora de se livrar de Gi-hun e do bebê. Sugeriram jogar o jogo do palito. Quem tirasse o menor teria que pular da plataforma. Gi-hun, percebendo que era uma armadilha, escolheu seu palito à distância. Um dos jogadores se aproximou e tentou empurrá-lo, mas estava preso em uma camisa de força improvisada pelos colegas, o que o impediu de cair. Gi-hun puxou uma faca e cortou a corda que o amarrava, mas ao fazer isso, vários jogadores perderam o equilíbrio e recuaram. Um quase caiu no vazio. Em seguida, Gi-hun conseguiu encurralar o jogador que havia tentado empurrá-lo e no meio da briga cravou a lâmina em seu lado, matando-o. Enquanto isso, Myung, ainda com a barra de metal nas mãos, empurrou outro jogador da plataforma, deixando todos em choque. Em seguida, anunciou que estava do lado de Gi-hun. Os outros o acusaram de querer o prêmio só para ele, mas ele explicou que o bebê era sua filha. Confessou que havia desejado fugir com Jun-hee e formar uma família, mas ela não permitiu. Agora tudo o que queria era proteger sua filha. O grupo não acreditou completamente, lembrando que minutos antes ele estava pronto para se livrar do bebê. Ainda assim, redirecionaram sua atenção para o jogador 39. Eles o espancaram até deixá-lo inconsciente e o jogaram para fora da plataforma. Gi-hun sugeriu deixar a decisão para o acaso, girando sua faca, o que causou outra briga. No caos, Myung agarrou outro jogador e o lançou no vazio. Gi-hun conseguiu recuperar sua faca e matou outro jogador. Agora restavam apenas 5. O jogador número 100 tentou fazer as pazes, mas ao ver os outros se aproximando, ofereceu o jogador ferido como sacrifício. Sem hesitar, Myung também o jogou da plataforma. O tempo acabou e começou a rodada final. O jogador 39, à beira de desistir, se aproximou da borda. Ele anunciou que não conseguiria mais continuar se sacrificando. Myung tentou impedi-lo, mas era tarde demais. O homem pulou. A decisão final agora era mais difícil do que nunca. Jun-ho e o sobrevivente do barco conseguiram capturar Gyeong-seok, que em total desespero implorava que acreditassem que ele não estava do lado inimigo. Jun-ho exigiu que ele revelasse a localização e Gyeong-seok, sem resistência, contou tudo na hora. Enquanto isso, apenas Ji-hun, o bebê, e Myung-gi permaneciam no jogo. Myung-gi disse a ele que era hora de passar para a próxima fase, mas aproveitando o momento de distração, Myung-gi agiu. Ele ameaçou
ameaçou Gi-hun, exigindo que entregasse o bebê se quisesse continuar vivo. Sugeriu que, do contrário, se certificaria de que Gi-hun jamais chegaria à próxima fase. Ji-hun, mantendo a firmeza, perguntou se Myung sequer entendia o que seu plano significava, que na próxima rodada teria que matar a si mesmo ou matar o bebê. Myung, com frieza, respondeu que sabia exatamente o que isso significava. Indignado, Ji-hun o confrontou por estar disposto a sacrificar a própria filha apenas para sair com o dinheiro. Enquanto isso, No-eul queima todos os documentos e apaga qualquer vestígio ligado aos jogadores, mas no meio da destruição, ela percebe que está gravemente ferida. Em outro lugar, o líder e os guardas localizaram a posição exata do barco onde Jun-ho e seu aliado estavam escondidos. Logo depois, o companheiro de Jun-ho aparece cuidando dos ferimentos. Quando ele chega, conta que já contatou a guarda costeira, compartilhou as coordenadas e que o resgate deve chegar em poucas horas. De volta ao jogo, Ji-hun avisa Myung que, se ele cruzar, terá a chance de enfrentá-lo. Mas Myung, sempre desconfiado, responde dizendo que não é idiota. Ele sabe muito bem que o verdadeiro plano de Gi-hun é atravessar, matá-lo e sair com o prêmio. Ainda provoca dizendo que nem tem certeza se Ji-hun realmente venceu da última vez. Ele tenta convencê-lo, apelando à palavra dele e à promessa de proteger o bebê. Então ele coloca a criança sobre a ponte e recua, fazendo exatamente o que Myung exigiu. Mas é nesse momento que ele, determinado a conseguir o que quer, agarra o bebê e o pendura na beirada do tubo, usando-o como refém para forçar Gi-hun a se render. Sem que Myung perceba, Gi-hun vê uma faca cravada no corpo de um dos jogadores mortos e a pega discretamente enquanto Myung está distraído. No instante em que a ponte começa a se alinhar totalmente, Gi-hun reúne todas as forças e salta para enfrentar Myung. É anunciado que, para iniciar a rodada final, alguém precisa apertar o botão vermelho. No mesmo instante em que o botão surge no centro da plataforma, Myung percebe que está encurralado. Desesperado, ele agarra novamente o bebê e ameaça Gi-hun, mas Ji-hun, rápido, arremessa a faca. Myung perde o controle da criança e os dois homens iniciam uma luta brutal corpo a corpo. No fim, ambos ficam pendurados sobre o abismo. Ji-hun consegue se puxar e fica de pé vitorioso. Enquanto isso, a guarda costeira chega ao local onde Jun-ho está escondido, colocando o líder e seus guardas em alerta máximo. Em outro ponto, No-eul, mergulhada em desespero, está prestes a desistir. Mas no último instante, ela vê Ji-hun segurando o bebê em uma das telas. O líder também o observa atentamente por outro monitor de vigilância. É então que Ji-hun aperta o botão para iniciar a terceira rodada. Após alguns segundos de silêncio tenso, ele beija suavemente a testa do bebê, o segura com carinho e finalmente o coloca com delicadeza no chão. Com voz firme, declara que eles não são cavalos de corrida em um espetáculo qualquer. São seres humanos com dignidade. Em seguida, sem dizer mais nada, ele se joga da plataforma elevada, deixando o bebê como a única vencedora do jogo. Com a guarda costeira se aproximando da ilha, o líder ordena evacuação imediata. Enquanto isso, Jun-ho consegue nadar até a instalação. Ao entrar, descobre um cronômetro em contagem regressiva e percebe que todo o lugar está prestes a explodir. O líder se aproxima do corpo sem vida de Gi-hun e pega o bebê nos braços, mas nesse momento sente a presença de Jun-ho, que está ali apontando uma arma para ele. Entre lágrimas e fúria, Jun-ho grita com o irmão, exigindo saber por que ele fez tudo aquilo. Mas, em vez de responder, o líder foge e escapa pelo elevador. Enquanto isso, os guardas entram em completo caos, tentando fugir o mais rápido possível. No-eul ainda está disfarçada entre eles, mantendo sua cobertura. Pouco depois, uma série de explosões devasta a instalação do jogo. Enquanto Jun-ho assiste impotente de longe o local ser consumido pelas chamas. Em outro lugar, uma figura misteriosa invade a sala onde o dinheiro do prêmio de Gi-hun estava guardado. 6 meses depois, No-eul está em um parque de diversões. Lá, Gyeong-seok a desenha, completamente alheio à sua verdadeira identidade e sem reconhecê-la. No-eul, que salvou sua vida 6 meses atrás sem se revelar, finge não conhecê-lo e sorri ao vê-lo com sua filha. Mais tarde, No-eul se prepara para partir rumo à China após receber uma ligação de um investigador dizendo que existe a possibilidade de sua filha, desaparecida há anos, ainda estar viva. Em outro momento, Jun-ho se reencontra com 2 colegas antigos. Woo Seok acaba de sair da prisão
após cumprir pena de 6 meses e tenta reconstruir sua vida depois de tudo o que aconteceu. Mais tarde, Jun-ho volta para casa e, para sua surpresa, encontra o bebê esperando por ele, junto com um envelope contendo um cartão do jogo e um cartão de débito carregado com 45 bilhões de wons. Enquanto isso, o líder aparece na casa da filha de Gi-hun carregando uma maleta. Com um tom sério, diz que é um presente de seu pai. Revela que Gi-hun faleceu e entrega a ela alguns de seus pertences, incluindo o uniforme usado durante o jogo e um cartão de débito. Por fim, o líder se afasta e, em meio ao trânsito da cidade, vê uma recrutadora praticando tai chi ao lado de um morador de rua. Quando ela percebe que está sendo observada, faz um gesto sutil para ele, terminando assim a terceira temporada de Round 6, série de thriller e drama de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!